Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tá? Chegamos finalmente na nossa última aula. Nós já poderíamos ter até finalizado o conteúdo, porque basicamente vocês compreenderam, posso dizer, os conceitos de estruturas de repetição. Mas eu não poderia sair de estruturas de repetição sem falar com vocês sobre o for de Python. Tá? É de suma importância porque diferente do for de outras linguagens de programação, o Python ele tem uma característica de trabalhar diretamente com listas. Então, essa é a nossa 31ª aula e a partir de agora, depois dessa aula, vocês devem focar no projeto final de vocês. Lembrando, como eu já passei para vocês os critérios de avaliação, o projeto final ele vai ser avaliado algo muito importante. O que da disciplina vocês utilizaram no projeto de vocês? Então seria interessante, por exemplo, usar um for, né? Então o objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês entendam essa importante estrutura de repetição, tá? E a gente vai assim conseguir finalizar de fato o nosso curso. Então, basicamente, o for ele funciona de forma parecida com o while. A única diferença é que cada iteração, cada repetição do for é realizada baseada em cada elemento de uma lista. É por isso que a sintaxe do for, como você está vendo aí, ela usa diretamente o elemento lista, um objeto de lista, tá? Ou seja, o for executa um bloco de código, tá? Um bloco de comandos, um número de vezes que uma lista tem, a lista no caso que ele está usando, os elementos. Então, olha só aí, esse exemplo. Nós temos, vamos antes analisar a sintaxe. Para uma variável qualquer, for variável in list. Então, a ideia é o seguinte, olha, para essa variável que caminha dentro dessa lista, execute esse comando. Então, cada iteração vai ser um elemento da lista. Então, considera aqui essa lista, nomes, Bruno, Maiara, Maria, Ana. O que significa dizer o seguinte, quando eu tenho esse for? O que é que significa dizer, melhor dizendo, quando eu tenho esse for? Fazendo a leitura que eu fiz agora da sintaxe. Para a variável n em cada elemento de nomes, faço o quê? Imprima n. Ou seja, n, a cada iteração, vai receber um valor, um elemento da lista nomes. Na prática, o que é que isso faz? Imprime cada elemento em cada uma das linhas. Tá claro? Pega esse código, coloca no teu compilador, no teu interpretador Python e vê o que acontece. Tá? Vamos ver outro exemplo. For item in, olha só, de forma explícita a lista. Antes eu estava usando uma variável que era uma referência para uma lista. Olha agora. Então o que vai acontecer aqui? Ele imprime 3, 4, 5, 6, 7. Simples. Outro exemplo. Imprimindo as letras de um string. Ora, como assim, Bruno? A gente falou na aula passada, tá? Na aula passada, na aula 30, a gente viu que listas são muito semelhantes a strings. Strings pode ser encarado como uma lista de conjunto de caracteres. Uma lista não, uma lista pode ter elementos de qualquer tipo. Beleza. Então eu posso usar strings para caminhar dentro de... eu posso utilizar for para caminhar dentro de uma string também com a mesma ideia. Então, para cada letra em Bruno, considerando que Bruno é um string e, portanto, uma lista de caracteres, né, ele vai imprimir Bruno dessa maneira. Mas eu falei na aula passada, nos últimos slides, que existe uma função que pode ser utilizada em conjunto com lista, chamada range. Vocês vão lembrar. Se não você não se lembra, pega aí a nossa aula passada, vê os últimos slides que você vai se lembrar. Então, o range, a gente já conversou que ele é muito útil para criar uma lista. Então, o for ele pode ser utilizado com o range para especificar o início e o fim de um incremento. O início e o limite de um incremento. Então, olha só. For um item qualquer, não precisa desses parâmetros. Não é obrigatório, melhor dizendo. Para cada item in... Gente, como assim? Cadê a lista, Bruno? Tá aqui. Isso aqui é uma lista de 0 a 5. A gente já viu isso na aula passada. Com o passo sendo 1. Ou seja, é uma lista de 0 a 4. Tá?
porque o 5 na verdade é φ mais 1, né? Φ mais 1. Então seria 0 a 4, tá? Com o passo sendo 1. Então o início, o fim, tá? Que sempre vai ser obrigatório. O início não precisa, mas o fim precisa. E aqui o incremento, que é o passo, tá? Então olha só esse exemplo. Ora, cadê o início? O início é opcional. O fim é que é obrigatório. E a gente já viu isso ontem. Então o range, na verdade, aqui vai criar uma lista de 0, que é opcional. Quando eu não coloco início, ele considera que o início é 0, até o final, que é nesse caso 4, tá? Beleza. E agora, a ideia de números negativos é a mesma lá de listas e strings. Então o que é que acontece neste caso? Estou caminhando em cima de uma lista que começa, neste caso, em 5 e faz o que? Ele vai decrementando até menos 1, que nesse caso é 0. Lembrando que a posição de fim é, na verdade, φ mais 1. Se eu quero ir até o elemento 4, eu tenho que especificar lá que vai ser 5. Que aí ele entende, opa, na verdade, então aqui vai ser posição menos 1. Tá? Isso aqui já precisa estar na compreensão de vocês. Então ele vai decrementar, o passo é negativo. Tá? E a execução de um for, assim como no while eu expliquei, pode ser interrompida com o comando break. Então o comando break faz o que? Interrompe o laço e sai do laço. Não é isso? Então, neste caso, até o else, tá? Ele é ignorado. É porque eu estou falando, na verdade, aqui sobre for com else. Então ignora isso aqui, tá? Porque eu não quis tratar sobre esse assunto com vocês. Acabei deixando nesse slide. Apaguei o slide anterior, mas deixei aí. Ignora. É porque existe o for com o else e o while também com o else, mas não é muito útil, eu não quis falar a respeito para não ficar confundindo a cabeça de vocês. O comando break funciona com qualquer estrutura de repetição, como eu já expliquei a vocês, tanto com while como for. Então observa aí esse exemplo. Para x em uma lista de 0 a 5, não, de 0 a 4, tá? Se x for igual a 3, break. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? Dá para simular isso aqui. Vamos simular isso? Vamos simular aqui. Vamos pegar esse código e vamos simular para ficar bem claro o entendimento. É que não, às vezes dá problema copiar e colar o print screen dele. Pronto, agora vai dar certo. Aqui, peguei o meu color paint. Vamos simular esse código. Quando ele começa a executar essa linha, vamos primeiro criar aqui nosso espaço de memória, né? Então pronto, começou a executar o for. Opa, peraí. Começou a executar o for. Essa linha aqui, deixa eu botar outra cor, né? Começou a executar o for. Quando ele executa o for, ele vê, esse x aqui vai caminhar numa lista de 0 a 5. Então vamos criar aqui nosso espaço de memória, onde vai ter x, né? X. E deixa eu aumentar só o tamanho disso aqui. X. E também tem uma lista que vai ser de tamanho 0, 1 até 4. Não é isso? Beleza. Então olha só. Vamos lá. Primeira coisa que faz, x é 0. Então x é 0. Por quê? Porque é o primeiro elemento da lista, tá? X é 0. X é igual a 3? Não é. Então ele faz o que? Ele imprime o número então ele vai imprimir, vamos colocar aqui a impressão, tá? O número é 0. É isso? Show. Aí agora cheguei no final do laço, o último comando do laço, volta para cá. Então quando eu volto para cá, x passa a ser 1, certo? X passa a ser 1. Então 1. X é 3? Não, não é. Então o número é... O que é que ele vai fazer aqui? Opa, peraí.
número é 1, porque x é 1, tá aqui, 1. Beleza, chegou no final do laço, última linha, vem pra cá, x passa a ser 2, certo? X passa a ser 2. Aí vem pra cá, x é 3? Não, não é. Então não executa isso. Vem pra cá agora, o número é 2. O número é 2. Perfeito, perfeito. Aí, como eu cheguei na última linha, venho pra onde? Venho pra cá, x passa a ser 3, certo? Então venho para essa linha, x é 3? Sim, então ele vem para cá, para o break. O que é que o break faz? Ele simplesmente sai do laço. Então se aqui, por exemplo, tivesse outro comando, se aqui tivesse, por exemplo, se esse código continuasse e aqui eu tivesse no mesmo espaço de indentação, fora do for, por exemplo, um comando assim, ó. Tá aqui como uma fonte que entenda que é squeal. Tá aqui, ó, print fim do programa. Então isso aqui automaticamente seria o que? Executado e apareceria aqui. Essa seria a implementação do meu teste aí, simule aí esse código para você ver se não é isso, tá? Beleza, então isso 0, 1, 2, 0, 1, 2, só que nesse caso, como não tem fim do programa, como eu coloquei aqui, tá? Ele não imprime. Beleza, e o que seria essa tal dessa instrução continue? É muito parecida com o break, só que com uma diferença super importante. O continue, ele não para o laço e sai do laço. Ele para a iteração, tá? Então, olha só, aqui a gente já entendeu, ele vai de 0 até 4. Quando é 3, o que é que ele faz? Então vamos pegar aqui, ó. Se isso aqui fosse continue, nessa situação aqui, vamos voltar aqui para o nosso simulação e vamos jogar esse continue aqui, ó. Aqui, certo? Então considere que a gente chegou até o 3, ele fez continue, a gente tava aqui, ó. Opa, eu tinha esquecido só de colocar aqui, né? O 2 e o 3. Mas vocês entenderam porque eu coloquei isso aqui, tá? Então vamos considerar que vocês entenderam. Então aqui 2, quando ele assumiu essa posição. Depois 3, né? 3, beleza. Quando assumiu essa. Aí, ó, quando eu chego em x igual a 3, continue. O que é que o continue faz? Ele não vem executar, ele não continua o laço. Ele não continua essa repetição. Ele volta para cá e já chama o próximo elemento. Ou seja, x passa a ser quem? Passa a ser 4. Deixa eu só... x passa a ser 4. Ou seja, x passa a ser 4. Aí ele vem para cá. X é 3? Não, não é. Então ele não executa isso. Ele imprime o que? O número. Ou seja, ele imprime aqui, ó. O número é quanto? 4, certo? Aí x agora passa a ser quem? Porque ele vem pra cá, não tem mais elemento, então ele simplesmente sai do laço e imprime o que? Fim do programa, tá? Fim do programa. Então é exatamente isso que ele executa, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Foquem no trabalho, no projeto final. Como eu já disse, não temos mais avaliações individuais. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? E é isso. Um abraço. Tchau, tchau.